Olá, meu nome é João Holanda, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Vamos falar agora a respeito das próteses no joelho. A prótese visa substituir a superfície articular desgastada após o insucesso do tratamento não cirúrgico. O objetivo principal da cirurgia é a melhora da dor. Além disso, a cirurgia permite a melhora do alinhamento e da estabilidade, a melhora da mobilidade e, por fim, a melhora da função, permitindo que o paciente se torne mais ativo. Não é incomum recebermos no consultório pacientes que são orientados em consulta de que têm uma artrose muito avançada e que a única solução para o joelho é a colocação de uma prótese, sem nem mesmo ter tentado um tratamento clínico da artrose. É preciso considerar, porém, que a gravidade da dor nem sempre condiz com a gravidade da artrose. E enquanto alguns pacientes com artrose relativamente leve apresentam uma limitação significativa mesmo para atividades domiciliares leves, outros pacientes com uma artrose bem mais avançada são capazes de manter uma prática esportiva, inclusive com esportes com bastante esforço sobre o joelho, atividades de impacto como a corrida, com relativo conforto. Dessa forma, a cirurgia de prótese de joelho não deve ser indicada sem que se tenha ao menos tentado o tratamento não cirúrgico por algum tempo. Não existem parâmetros objetivos que mostrem até onde deve ser insistido com o tratamento não cirúrgico e a partir de quando a prótese está indicada. Isso depende de uma boa conversa entre o médico, o paciente e seus familiares, levando em consideração a dor, as expectativas individuais do paciente, o suporte que ele vai ter da família e, por que não, a vontade do paciente. Como regra geral, o médico deve orientar o paciente aquilo que se espera da cirurgia, mas o momento de realizar a cirurgia cabe muito mais ao paciente e aos seus familiares. Vejamos então o que esperar após uma cirurgia de prótese total de joelho. Primeiramente, a melhora da dor. A melhora da dor ocorre de forma significativa em aproximadamente 80% dos pacientes operados. Além disso, espera-se que o paciente seja capaz de caminhar e realizar atividades do dia a dia com um mínimo de queixas. E também realizar atividades físicas sem impacto, como atividades aquáticas, pilates, bicicletas, entre outras. Após a cirurgia, algumas atividades de maior complexidade, como o tênis, poderão ser autorizadas quando o paciente já tiver uma experiência prévia com o esporte. Mas veja aqui que se trata muito mais de uma troca de bolas do que uma atividade competitiva onde o paciente realizará movimentos intempestivos em busca de uma bola. Inclusive, no tênis, é mais indicado que o paciente pratique o tênis em duplas, onde os movimentos são mais restritos do que o tênis em simples. Após a cirurgia, é importante que o paciente tenha ciência de que algumas atividades não deverão ser realizadas. Primeiramente, aquelas atividades tanto profissionais como recreativas, onde exista maior risco de queda, já que o paciente perde um pouco do controle de equilíbrio e poderá ter um maior risco para queda nessas atividades. Atividades de maior impacto, como a corrida ou o futebol, e também aquelas atividades de luta em que existe maior risco de trauma sobre o joelho, também são contraindicados após uma cirurgia de prótese de joelho. Uma vez decidido pela cirurgia, é importante que o paciente realize uma avaliação de risco cirúrgico, uma avaliação clínica cardiológica. A cirurgia de prótese de joelho leva a uma perda de sangue que pode ser razoavelmente significativa, principalmente para aqueles pacientes que já apresentam um antecedente de doença cardiovascular. Dessa forma, o cardiologista poderá avaliar o risco da cirurgia, poderá indicar eventuais cuidados a ser tomados durante o procedimento e, em alguns casos, até contraindicar a realização da cirurgia. Além disso, é válido que o paciente realize uma avaliação tanto com o dentista como com o urologista, uma vez que a necessidade de procedimentos odontológicos e urológicos é frequente na população idosa, que
quem costuma fazer as próteses, e esses procedimentos eventualmente levam a um maior risco de infecção à distância. E dessa forma, caso o paciente tenha indicação para realizar algum procedimento odontológico ou urológico, o ideal é que ele realize isso antes de fazer a prótese de joelho. É importante que o paciente entenda que a reabilitação após uma cirurgia de prótese de joelho é tão ou mais importante do que a técnica cirúrgica propriamente dita para o sucesso do procedimento. Dessa forma, é bastante válido que o paciente passe em uma avaliação com o fisioterapeuta ainda antes da cirurgia, para que este possa orientar como que será o processo de recuperação após a cirurgia e de forma que o paciente possa se preparar para esse período. Além disso, o fisioterapeuta poderá orientar alguns exercícios para potencializar a função muscular, uma vez que quanto melhor tiver a musculatura antes da cirurgia, melhor a tendência de resultado após a cirurgia. O domicílio também deverá sofrer algumas adaptações para receber o paciente. Primeiramente, é importante entender que o paciente ficará algum tempo com uma limitação para subir e descer escadas, de forma que o ambiente deverá ser programado para que o paciente tenha tudo no mesmo andar, pelo menos no período inicial de recuperação. Deverá também retirar tapetes e qualquer outro objeto onde eventualmente possa tropeçar ou que envolva maior risco de queda. E, finalmente, deverá preparar o banheiro para que o paciente consiga utilizá-lo com maior segurança após a cirurgia. A prótese inicia-se por um corte na parte da frente do joelho. Em seguida, a patela é afastada e são realizados cortes no osso que está desgastado, abrindo-se um espaço onde será introduzida a prótese. É feito inicialmente um componente tibial, em seguida o componente femoral e o componente de polietileno que vai juntar os outros dois componentes. A patela ela pode ou não ser substituída. Finalmente, é testada a mobilidade e a estabilidade do joelho e a incisão é fechada. Após a cirurgia, via de regra, o paciente permanece internado por 3 noites. Eventualmente, a primeira noite será feita na UTI para um melhor controle do sangramento e, em seguida, mais 2 noites em um quarto comum. O objetivo durante o período de internação é um bom controle da dor, o controle da perda sanguínea, além de recuperar funções básicas como levantar-se para ir ao banheiro ou sair da cama. Idealmente, o paciente deverá sentar-se já no dia seguinte à cirurgia e caminhar com o auxílio de andador no segundo dia após a cirurgia. A mobilização no tornozelo ajudará a melhorar a circulação sanguínea na perna, contribuindo assim para a prevenção da trombose. O uso de meias elásticas e mecanismos de compressão intermitentes também contribuem na prevenção da trombose, assim como medicações que serão utilizadas. A musculatura do quadríceps tende a ficar dormente após a cirurgia, como se estivesse desligado. Alguns exercícios a iniciar já no hospital, como que é demonstrado aqui nessa imagem, ajudarão a despertar, a reacordar esse quadríceps após a cirurgia. A mobilização da patela ajudará a evitar a formação de aderências e ajudará a recuperação do movimento. Nesta imagem, observamos 2 exercícios que também são iniciados precocemente para recuperar o movimento do joelho. À esquerda, um exercício para recuperar a extensão, para que o joelho consiga esticar como antes da cirurgia. E à direita, um exercício para que o joelho possa dobrar melhor. Ao longo do primeiro mês, exercícios de complexidade crescente para o quadríceps são gradativamente introduzidos. O quadríceps é uma musculatura de extrema importância no pós-operatório de uma prótese. É essa a musculatura que estabiliza o joelho quando você está caminhando. Portanto, para que você consiga largar o andador, ter um bom controle, uma boa força no quadríceps é certamente um dos pontos mais importantes. Da mesma forma, exercícios com complexidade crescente para recuperar a mobilidade do joelho também são gradativamente introduzidos. Esses exercícios passam a utilizar cada vez menos a força da gravidade e mais a musculatura para auxiliar nos movimentos.
Quando o joelho esquerdo for operado, o paciente poderá voltar a dirigir carros automáticos tão logo sinta-se confortável para isto. No segundo mês e tão logo a ferida esteja bem cicatrizada, o paciente poderá iniciar alguns exercícios de hidroterapia que ajudarão a recuperar a força e a função do joelho. Gradativamente, ganhará independência para deslocar-se em ambientes externos, ainda com o auxílio de um andador. Ao final do segundo mês, muitos pacientes serão liberados para dirigir, independente se o carro é manual ou automático, ou se o joelho é direito ou esquerdo. Ainda é comum que ao final do dia o joelho esteja discretamente inchado e um pouco doloroso. Nesses casos, a aplicação de gelo ajudará a aliviar os sintomas. Exercícios para subir e descer escadas são introduzidos geralmente a partir do terceiro mês, mas desde que o paciente tenha força e controle suficiente das pernas para isto. Exercícios de pilates também poderão ser introduzidos, mas preferencialmente de forma individualizada e direcionada para a recuperação do joelho. Exercícios como os demonstrados neste vídeo também ajudarão a melhorar o padrão de marcha, o padrão de caminhada, tanto a caminhada para frente, a caminhada para trás e também a caminhada lateral. A prótese de joelho é feita em pacientes em condições muito diferentes uns dos outros, de forma que a reabilitação também deve ser bem individualizada. Ainda assim, nesta fase, já se espera que o paciente esteja tão bem ou melhor do que antes da cirurgia, o que não significa que ainda terá muito o que ganhar mantendo um treino para reforço muscular e para recuperar a função do joelho o mais próximo do normal. Por hoje é isso, obrigado pela visualização e para maiores informações em relação à cirurgia para a colocação de prótese de joelho, convido que visite meu site www.ortopedistadojoelho.com.br. Obrigado.